Gente, então, bom dia, vamos iniciar nossa reunião. A Viviane fez para gravar para a gente, e aí passa a palavra para o Gino para começar a fala do Ministério. Bom dia a todos, aí um feliz 2026 e vamos iniciar os trabalhos aqui com as nossas reuniões, né? É, Conseguiu acessar? Vou ter que iniciar. Não consegui. Até ficou aqui E lixo. você está com seu microfone ligado. Ah, não, não, entrou aqui na sala aqui. Bom, tomara que não seja interrompido, porque tinha uma obra bem em cima da minha cabeça aqui agora. Bom, lá até estão vendo a apresentação? sim, Então, pode passar. é, dezembro é um mês atípico, né, cara? Então, os avanços são pequenos, vocês vão ver que até os relatórios vieram até com fotos iguais às de novembro, né? Principalmente a Podi, tá? Mas vou aqui apresentar rapidamente, né, o avanço das obras do Salgado e do Apodi e algumas outras atividades que estão sendo desenvolvidas aqui pelo Ministério. Bom, são as obras que estão em andamento, o ramal do Apodi do Salgado, e aí o Apodi já está atingindo 93%, com avanço no mês de dezembro de 1,32% para parte de obras e 1% para questões ambientais. Do ramal do Salgado, o aumento foi um pouco maior, de 1,75 para obras e 1,86 das atividades ambientais, né? Em relação a só o ramal da Podi agora, é, no ano de 2025, né, atingiu aí um avanço de 23,32%, tá? Então atingindo os 93, né, no acumulado, tá? O marco 1, né, são três marcos, o marco 1 encontra-se finalizado, tá? E o marco 2 está com previsão de conclusão lá em junho, final de junho de 26, e atualmente com 91,03%, né? É, agora em dezembro houve a repactuação dos marcos, então nós não temos aí marcos atrasados, mas temos alguns pontos de atenção aí que são principalmente as galerias, né, as estruturas de concreto, além do sifão e lagoa de dentro, é, que devem ficar sempre em atenção para não atrasar o mar. Algumas fotos, né, já que estavam até na apresentação passada, do canal 8. Tá? Em relação ao Marco 3, o túnel teve um avanço aí de 70 metros, então faltou 77,05 para a finalização da escavação, tá? A previsão de conclusão aí no final desse mês, né, 31 de janeiro, a escavação. Aí depois vai ser a finalização do túnel, vai ser feito aí o desemboque, né, finalização do desemboque e a execução do piso do túnel, tá? E estão em andamento aí as obras lá no canal 15, 16, no canal Cantagallo e no canal Arapuá. Então, aqui fotos do túnel, do canal 15 e do canal 16. O avanço físico e financeiro estão acompanham, né, desde o início da obra. Em relação aos serviços, o serviço que mais avançaram aí foi a execução da seção hidráulica e dos tratamentos, onde houve um avanço aí de 5,5%. Os demais tiveram pouco avanço no mês de dezembro. Em relação à mão de obra e equipamento, está se mantendo no mesmo nível, já tem um tempo que está assim, tá? E nós estamos com 100% do trecho liberado para execução. Aqui só um posicionamento das desapropriações, dos processos de desapropriação do ramal da Podi, mas o importante aqui é que nós estamos com 100% das frentes de serviços liberadas para execução. Sobre o ramal de Salgado, que é a tela inicial, sempre os dados dos contratos, quando forem emitidas as ordens de serviço, né, nos contratos.
E o valor é estimado aí de 600 milhões. As obras do Salgado, esse aqui é o perfil, nós estamos com obras até a Galeria 3, né? Todas aí em execução. Para cada estrutura, então nós atingimos aí no ramal Salgado 33,41%, né? E os principais avanços ocorreram aí no Aqueduto Cajazeirinha, com um avanço de 6,81%, e no Canal 6, com um avanço aí de 7,38%. Agora as imagens aqui do Aqueduto Cajazeirinhas, em execução, né, de um dos ônibus, as fotos. E aqui fotos do túnel Saco dos Bois, né? O emboque do túnel. E aqui é a posição também do Salgado, das desapropriações, mas aí nós já estamos com 100% da área liberada para execução das obras. Sobre a implantação do bombeamento, né, nós estamos ainda na fase de elaboração dos projetos, então não houve avanço, né, físico, né, no contrato. Né? Estão tendo as atividades lá de preparação, né, preparação para a execução das obras, canteiro, tá? Mas não houve avanço em termos financeiros. E muito pouco físico também. Aqui as fotos aqui da execução do canteiro, da preparação das placas, tudo para acesso ao canteiro. A IBI1, também preparação aqui na 2. E houve lá no início de dezembro, né, motivo pelo qual o Thiago não apresentou mês passado, né, houve uma visita à fabricante das bombas lá na China. Tá? Aí um exemplo de uma bomba aí, só que não é a nossa, tá? Essa é só de uma outro empreendimento. Sobre o ramal do Piancó, bom, as informações são praticamente as mesmas do mês passado, né? O EIA-RIMA foi aceito, já foi publicado esse segmento, só que só a partir do dia 26 de janeiro que será possível publicar a realização das audiências. Então, ainda vão ter, depois dessa data, 30 dias para a realização das audiências públicas. Tá? Quanto ao açude Condado, né, nós informamos já na última reunião que ele vai ficar fora dessa licitação, mas estão em atividades a execução dos projetos para que ela seja feita no contrato específico, né, a adequação lá do condado. E ainda está sendo preparado aí os orçamentos e a documentação para obtenção do sertório junto à ANA. Em relação à parceria com a SGB, nós já estamos aí com em torno de 96% das medições realizadas, né? Então, de 14, 15 ou até 16 medições realizadas a cada uma das 12 estações, né? Dos 12 pontos que a gente está fazendo a medição. Então, esse deve terminar agora essa semana, se já, ou semana que vem. E aí, o SGB vai ter um mês para apresentação dos relatórios. Só que a gente tinha que apresentar hoje, aí o Thiago vai fazer a parte de operação e manutenção. Obrigada, Juninho. Depois você nos manda a apresentação, por favor. E, Tiago, então, pode começar. Bom dia, pessoal. Um ótimo 2026 para todos nós, né? Bicho, continue entregando água aí para os estados beneficiados. Vocês conseguem ver a apresentação? Não, ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Preparando seus slides.
Nada? Sendo Plane Teams, Plane, aplicação de Não, recursos, não é isso não. Office. Deixa eu descompartilhar isso aí aqui. E ainda tá pátria amada, tá um símbolo antigo. Não sei o que é isso. Acho que é da CG. Da CGEP. Agora foi? Ainda não chegou nada, não. Tá uma tela em branco. Acho que você ainda tá. Agora abriu. Agora Aí, para mim agora apareceu. chegou. Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui a primeira apresentação do ano, mas que a gente se refere ao ano de 2025, tá? Falando da operação e manutenção aí, né? Hídrica e elétrica, né? Quando a gente fala hídrica, é canais, questão de bombeamento, barragem, e elétrica, subestação e linha de transmissão e linha de distribuição, tanto do eixo norte como o eixo leste, como o ramal do Agreste, né? Iniciando pelo eixo norte, né, a gente traz aqui em dezembro quanto a gente bombeou, tá? Na faixa de 40, na EB1, 32 e 33, né? Isso totaliza 106, mas o que foi retirado do São Francisco foi 40,8 milhões, tá? Em relação às nossas entregas, né? A gente tem um total aí de entrega no mês de dezembro de quase 21 milhões, né? O maior destaque aí para o Rio Grande do Norte, com 13,5. E no decorrer do ano de 2025, a gente totalizou 205 milhões de entregas, né? Aí, contemplando esse ano os 4 estados, né? Que a gente vinha em falta com o Rio Grande do Norte, né? Mas esse ano, 2025, acho que a partir de agosto, se não me engano, a gente começou a entregar para valer lá no Rio Grande do Norte, né? E aqui são as entregas que a gente está fazendo, né? O acumulado 2025, percentual em relação ao PGA, né? Atividades corriqueiras, né, de limpeza de rua são atividades que a gente sempre tem que fazer, tem uma mão de obra bastante razoável alocada, né? A gente tem no eixo norte 260 quilômetros, aí lembrando que canal tem um lado, tem um outro, tem barragens, né? Tudo isso requer limpeza de vegetação que se regenera durante o ano, aí, né? Em qualquer chuvinha regenera. Algumas atividades que a gente fez, né? Instalação de placa na zona de autossalvamento de Tucutu, a, algumas pontes que tinham sido entregues sem a proteção mecânica, né? A gente está fazendo, sistema de drenagem, reparo de erosão, recomposição de bordura de vazão, né? Fazendo um acabamento da drenagem superficial, né? Que é na beira do canal, ou seja, é importante para que a água não entre e venha causar uma subpressão na placa. Algumas atividades nas EBs, né? Como manutenção mecânica corretiva na bomba centrífuga, tudo também na tomada de uso difuso e também na estrutura de controle. São atividades que a gente mostra todo mês aqui, né, para colocar, né? E aqui tem uma que está aberto e fechado, né? Eu faço destaque aí, né, até chamando a atenção que além de estar no PGA, né, para a gente estar liberando água nos portais de entrega, a gente precisa também da manifestação formal do Estado beneficiado, ou seja, pela operadora estadual, né? E aí até comunico, né? Eu passei um e-mail, eu acho que hoje é quinta, eu passei um e-mail na terça, falando que alguns estados não tinham, né, se manifestado. Ontem a gente fechou Porcos, porque o estado do Ceará não solicitou, né? Então está fechado Porcos hoje, né? Apesar de estar no PGA. Então, conforme a resolução, isso tá claro lá que precisa, além de estar no PGA, ou seja, o estado providenciar que no POA esteja o pedido, né? E depois ratificado pelo PGA, precisa da solicitação que é enviado para aqueles e-mails de despacho água, tanto quando for norte quanto for leste. Em termos de balanço hídrico, a gente está com 68%, a média é do eixo norte.
mas sempre lembrando que a gente tem um volume muito morto, muito alto, né? Para aproveitar a declividade, então os reservatórios têm um volume muito pequeno, então esse 68% às vezes engana, tá? Em relação à questão de segurança de barragem, atividades de leitura de auscultação, né? A instrumentação, atividades também que foi feita aí em relação à a comunicação social junto à Tucutu, né, que vai ter o exercício prático, teve realização de reunião com agentes internos da barragem de Tucutu, né, e teve agora dia 10 de dezembro, né, de 2025, o simulado. Né? Então, todas as barragens, né, do eixo norte, teve todo o treinamento, né, que é do T1 ao T4 realizado, né. Inclusive, o T4, que é o simulado realizado, e depois a gente fazendo uma avaliação interna e emitindo um relatório, né, de como foi o simulado. Então, todas as barragens do norte tiveram seu simulado realizado, certo? Aqui só um destaque maior, né? A realização do simulado dia 10 do 12 do Cutu e essa proteção mecânica aí de concreto que a gente fez aí na ponte 1511. Em relação ao eixo leste, a gente traz volume bombeado aí de 97 milhões nesse mês, né, totalizando as 6 EBVs, mas o que retirou do São Francisco na EBV1 foi 19,3. Né, se a gente somar as 6 EBVs durante o ano todo, dá quase 1 bilhão, né, de metros cúbicos de água bombeados, né? Mas o que retirou do São Francisco foi quase 180 milhões. E aqui o que a gente entregou por meio do Eixo Leste, né, são dois estados beneficiados, Pernambuco e Paraíba. Em dezembro, 9,6 em Pernambuco, tá? O destaque maior é o ramal do Agreste. Eu vou mostrar essa evolução que o ramal do Agreste vem em termos de consumo de água, né? E 5,5 a Paraíba, né? 15 milhões agora no ano de dezembro e 150 milhões no ano acumulado, né? Então a gente tem a faixa de 200 milhões, né, no eixo norte e 150 milhões de entrega aí no eixo leste. Então a gente tem superior a 350 milhões de entrega no ano 2025 pelo PIX. Aqui é o que a gente entregou em dezembro em relação também ao acumulado, em relação ao PGA. Atividades corriqueiras de bolsa, como eu já falei, vou passar mais rápido essa parte, né? Alguma manutenção e correção, eu vou chamar mais detalhes mais para frente. Atividades nas EPs, né, de manutenção, nas tomadeiras de difuso, na estrutura de controle, né? Aqui é o que está aberto, né, agora no momento. Mas o que eu queria chamar a atenção, a gente está com 85% de média aí em relação ao eixo leste. E lembrando que o eixo leste também, o volume útil é pouco e os reservatórios são bem menores, em termos de capacidade e volume. A nível de segurança de barragem, a gente, além das leituras e a auscultação, né, da instrumentação, a gente faz as inspeções mensais, né, relato que a gente fez todas as entregas das inspeções de segurança regulares, né, dos ESRs, do eixo norte e do eixo leste para a ANA, do ramal do Agreste para a PAC, né, todas foram enviadas tempestivamente, né, para os órgãos. E a gente está também fazendo a comunicação social sobre atividades em barreiros. Aí eu chamo a atenção aqui, né, que a gente, até o início do ano, né, de 2025, a gente só tinha uma barragem com simulado, que foi Cacimba Nova, né? A partir do momento que o Ministério reassumiu a operação, que foi no início de 2025, hoje a gente só está com uma pendente, que é Barro Branco. Algumas não se aplicam porque não tem população, é o que está em NA aí na zona de autossalvamento, mas fizemos aí no decorrer de 2025 Braúnas, Mandantes, né? Copti, Mochotó e Campos, que foi a última, que foi em outubro. E realizaremos agora em 2026, ainda no primeiro semestre, Barro Branco. Tá?
Temos um informe também a fazer, né? A gente está com uma surgência de água lá no Aqueduto de Jacaré, a transição de montante, tá? E a gente vai fazer uma parada de 16 a 25. Provavelmente é na próxima, não é no aqueduto mesmo, é na chegada do aqueduto. Então a gente vai ter que fazer uma parada para que vai durar de 16 a 25 aí, né? De um final de semana ao outro, né? No máximo, durando isso aí. A gente vai remover a placa, vai verificar como é que está a qualidade do solo, se precisar de alguma substituição. A gente deve passar um e-mail no início da próxima semana, confirmando essa data, mas já informamos aí a Pernambuco e a Paraíba. A intenção não é interromper os fornecimentos, nenhum fornecimento, tá? Pode ter que deu uma baixa lá em Monteiro, porque o volume é alto, né, que está sendo lá no PGA na faixa de 4. Então pode ser que caia um pouco, mas não vai interromper, tá? E também tem aí a execução da macrodrenagem jusante do reservatório de Copiti, né, no pé da barragem. Aí eu trago aqui, né, a gente reassumiu, né, a operação e algumas coisas que a gente realizou, conseguiu realizar esse ano, né? A gente tinha uma questão sempre lá de Monteiro, né, que até a doutora Flávia, quando ia, se incomodava com o pessoal pulando e às vezes batia no instrumento que fazia a leitura, né, tanto da ESA como o nosso. Então, essa primeira foto aqui da esquerda superior é a guarita, isso é como está lá Monteiro hoje, tá? Então, já a gente, inclusive, com alimentação solar, a gente tá implantando agora nessa semana, tá? Para alimentar a guarita e é toda fechada, então ficou muito bom. Estamos em finalização a nível de acabamento naquela barragem Barreiros, também uma implantação de uma guarita para fazer essa barragem, aquela que tem bastante retirada de carro-pipa, né? Quem já passou por lá teve a oportunidade de observar, né? E a gente vai fazer todo esse controle, até para tentar fechar o balanço hídrico, saber de quanto está sendo cedido para a Operação Carro-Pipa e etc. Também fizemos alguns questionamentos da Operação Carro-Pipa. Então, a gente vai fazer todo esse controle e disciplinar a retirada, né, conforme as autorizações. A gente tem uma situação, né, que colocava muitas barragens em atenção, né? Então a gente vem fazendo um trabalho que não é rápido, tá? Mas que está sendo feito. Por exemplo, a gente tem Salgueiro aí, né? Como é que era antes, a parte da tomada de difuso era sempre inundada, né? Essa próximo da casa de comando, e como está depois, aqui na direita alguns tratamentos até invertedouros, né, como barragem de areias aqui, drenagem também, onde está essa tubulação, sinalização de pontes. Então, algumas situações que a gente vem realizando aí no eixo leste. Mas antes de passar aqui para o eixo norte, né, o que eu sinto como principal, né, ação também, além dessas físicas, também é a campanha de regularização, até onde eu aproveito a oportunidade para agradecer tanto a PAC como a ANA o apoio, tá? Dos pequenos usuários, que a gente tem muita captação irregular e a gente vem fazendo um trabalho que não parou, né? Tem muito a ser realizado, mas que avançou bastante agora em 2025, né? Para a regularização dos pequenos usuários. E aproveito para falar também para os outros estados, no caso a Paraíba e o Ceará, né, que a gente, só reforçando qual é o procedimento, né, porque o Pernambuco acabou que o eixo leste tinha muito e a gente conversou bastante, tivemos diversas reuniões, mas quando é necessário uma captação de um pequeno usuário, né, que é aquele que se enquadra conforme a resolução até 2,5 litros por segundo, essa captação, primeiramente ele procura, né, a operadora estadual, né, no caso, COGEL, AESA, e sendo viável, no entender da operadora estadual, aí sim, né? Vamos ver pela operadora federal se existem modelos de captações, né? Onde a gente buscou simplificar, enquanto aqueles primeiros modelos, visando a viabilidade que o usuário efetivamente conseguia captar essa água, né? E aí tem a questão da assinatura do contrato, e isso tem que estar incluso no PGA, essas captações também, para que aí, assim, efetivamente, possa retirar água ao pequeno usuário, né? Lógico que nossa
intenção não é burocratizar, tá? De forma alguma acesso à água, mas sim disciplinar, para que a gente tenha toda a rastreabilidade das nossas entregas, né? Em relação ao ramal do Agreste, a gente foi bombeado 3,6 milhões, né? A reservação média é de 94%. É, a doutora do Agreste, que é acoplada à nossa barragem Pojuca, né? A barragem final, a estrutura final do ramal do Agreste, com 3,5, retirada de lá, né? Em relação à escalada aí, né, do ramal do Agreste, a gente só para evidenciar, né, a gente começou um ano com 1,5, né, de fornecimento para a doutora do Agreste, hoje está em 3,5, mais que dobrou, né, o total de entrega quase 33 milhões, 32,8, né, e é uma entrega aí que é muito vital para o estado de Pernambuco, porque é abastecimento puro aí, então assim, é torneira na água da população. Então, interromper esse fornecimento causa um transtorno muito grande, principalmente considerando que os reservatórios lá que abastecem o Agreste de Pernambuco estão praticamente em colapso hídrico. Então, a dependência do peixe é bem relevante. A atividade de roço, né, a gente vem fazendo lá no Ramal do Agreste, né, limpeza, atividades corriqueiras, as obstrução e limpeza interna de bueiros, né, pintura aí das comportas em cercadeira, atividades que são realizadas, a gente traz algumas fotos atualizadas para que vocês só verifiquem que está sendo bem cuidado, né, na medida do possível, as estruturas, né? Manutenção elétrica aí na estrutura de grós, nas TUDs e na estação de bombeamento. Em relação à segurança de barragem, também, além das inspeções, né, que a gente realizou, entregou, como eu falei, né, tem a questão da instrumentação que é lida frequentemente, aí comunicação social também em relação a um usuário, que tem um usuário lá que retira o canal C7, né, que foi autorizado pela PAC, né, no caso, como está após o portal de Barro Branco, né, vamos dizer, a gente está operando o Ministério, mas a autorização única aí da PAC, a retirada, tá? Aí, só para demonstrar, né, essas bombas que vieram para fazer a captação para captar o volume morto de góis, né, elas já estão praticamente estão prontas já, né, vai ter até um ato de inauguração, provavelmente, e o governo do estado de Pernambuco tá vendo, foi custeada, né, pela Compesa, né, mas essas bombas vieram lá do Rio Grande do Sul, né, com apoio também da Casa Civil, né, da União, Ministério também da Integração. Então, para que servem essas bombas aí que estão colocadas em Góis, né? Como eu falei antes, né, o ramal do Agreste ele vem consumido cada dia mais. E é água, é abastecimento puro, ou seja, se a gente interromper, vai faltar água na torneira da população. Então, considerando aquelas paradas que a gente tem necessidade de fazer e serão provavelmente realizadas agora em 2026, né, com os novos contratos, aí contrato para reparar, fazer todo o reparo e permeabilização lá do Aqueduto Jacaré, questão da inclusão de válvulas lá na EBV5 e EBV6, a questão também da EBV2. Então, todo esse conjunto de intervenções, o, o eixo leste deve ficar parado de 45 a 60 dias, né? Então, para que o ramal do Agreste não interrompa o fornecimento, aí tem essa captação que vai ser realizada pelo volume morto de Góis, tá? Então, o governo do estado de Pernambuco, né, por meio da Compesa, custeou toda e fez essa situação, essa tubulação. A gente, junto com a Codevasf, pegou lá também, lá em Petrolina, tá? E trouxe lá do Rio Grande do Sul, daquelas cheias que tiveram ano passado, as bombas. Em relação para a ação elétrica, as atividades rotineiras, né, a gente também vem com um processo aí de recuperação, né, de algumas a base de torre também, que é um processo lento, mas que sempre está sendo feito de forma integral, aí, assim, integral, todos os meses a gente
realiza uma ou duas bases, né? Porque a equipe é pequena da parte civil, da parte elétrica, mas é muito importante. Porque uma base dessa, uma torre dessa tombar, interrompe o bicho por completo, tá? Em relação aos custos operacionais, o eixo norte aí, total de 12 milhões, no mês de novembro, que foram com as edições que foram homologadas em dezembro, né? 3,8 de energia, 6,2 de OIM hídrico, o eixo leste 9,6, né? Faixa de 3 milhões de energia, 4,3 de OIM hídrico, o ramal do Agreste 2,8, tá? E no total, né, 20, quase 25 milhões, né, incluído aí OIM hídrico, OIM elétrico, vigilância, um contrato de vigilância e energia, certo? Em resumo aqui, né, em relação faixa de 60 milhões foi a retirada do São Francisco, esse mês de dezembro, né? E em relação ao consumo energético, total das EBs, 41 milhões de quilowatts, né? E é isso, pessoal. Fico à disposição para qualquer esclarecimento aí adicional. Tiago, obrigado pela apresentação. Eu vou abrir para verificar se alguém tem alguma dúvida. Eu entrei em contato com ele, né? Ele está de férias, então ele não vai fazer apresentação hoje para a gente das atividades do Denox, né? E alguém precisa de algum esclarecimento? Eu acho ótimo quando se comenta, primeiro, do Monteiro, precisa ir lá ver tudo fechadinho agora com a guarita, e o pequeno usuário, que é uma demanda que a gente tinha enorme aí, e é bom saber que eles estão sendo regularizados, né? A PAC já tem uma lista enorme de usuários regularizados, isso é bem interessante, e que já estão instalados também, né, Tiago? O Gustavo pediu a palavra. Gustavo. Ainda vai ter a apresentação, Flávio, ou a gente já pode... Pode fazer Pode, pergunta, né? já está aberto. Então, Joia, aproveitando o gancho aí dos pequenos usuários, eu queria perguntar se houve avanço naquela lista de materiais, Tiago, Genivaldo, Francinei, dos pequenos usuários para a instalação deles, né? Eu lembro que tinha uma expectativa de, agora no começo de janeiro, até o final de janeiro, a gente conseguir fechar essa lista e, de repente, fazer algumas instalações. Só para eu me atualizar aqui, se teve algum, se a gente tá conseguindo avançar nisso aí. Gustavo, houve avanços internos, tá? Mas eu vou precisar validar ainda essa lista, junto com o Genivaldo e Francinei. E eu acho que semana que vem a gente conclui e deve chegar para vocês no decorrer de janeiro ainda. Viu? Ok, joia. A gente até o final do ano passado não tinha ninguém nos procurado ainda se queixando disso, né? Mas agora no começo do ano apareceram algumas comunidades aí comentando que estavam aguardando, que já estavam há algum tempo esperando, que não estava saindo nada. Aí por isso eu perguntei. E eu queria uma outra informação, que era, mas eu acho que Elia Neiva não está aí, né? Mas era sobre as VPRs, sabe? É outra demanda que a gente tem sido cobrado aqui, é a situação das VPRs. A gente sabe que algumas estão praticamente prontas, já com estrutura, faltando só energização e tal. Mas aí, se a gente pudesse ter uma atualização de como estão, talvez os outros estados também que têm VPR também queiram, se pudesse, de repente, na próxima reunião, trazer alguma situação, um cenário, um slide, alguma coisa que pudesse ter na apresentação para a gente ter alguma expectativa de quando o pessoal nos procurar, a gente poder dar alguma informação, sabe? Porque hoje a gente tá sem muita informação. A gente visitou algumas VPRs, viu que a situação estava bem avançada em algumas, com estrutura pronta, né? Todo o sistema de bombeamento, estação de tratamento e tal, mas sem operar. E aí a gente fica meio que sem saber o que responder quando o pessoal nos procura. Aí era só esse pedido aí para na próxima reunião se a gente puder ter um panorama de como estão aí as Gustavo, VPRs e se você tem fala alguma expectativa. da irrigação, não é isso? Da Dos VPR. dois, né? Das duas captações. Não, eu estou A outra falando da, captação no. da, da questão da irrigação das VPR, do perímetro irrigado, não é isso? Sim. Sim, né? E do abastecimento Genival... também. Eu não sei se o abastecimento não é com vocês.
Não, Se é... não, o abastecimento não está interrompido, né? Deixa eu ver se o Genivaldo está aqui na Mas tem reunião. alguma operando com abastecimento, captando no PISP e Tem abastecendo a várias, população? tem várias. Porque a gente não vê nem medição também. Tem medição? Eu vou ter que verificar, tá? Como é que está Porque essa como não tem medição? medição, É para ter. Se não tiver sistema, tem que ter Tem que ter. estimativa e analisar o consumo, e elas têm que estar no PGA. Até pois que o é, a ano gente passado a colocou no, gente identificou algumas e pediu para vocês atualizarem no PGA. a gente previu em Genivaldo está todas. aí sim, o Thiago. Ô, Genivaldo, se você puder passar como é que está a atualização aí dos perímetros irrigados, tá? Que ele tem. Foi que falta, mas basicamente é a questão de ligação de concessionária, né? É um problema, acho que geral de todo mundo, são essas ligações de concessionárias. Energia elétrica, que você Isso, fala. isso. Tiago, desculpa, eu tô numa consulta, mas você se refere quando você fala perímetros irrigados, são as pequenas, desculpa, os pequenos Lote sistemas de irrigado. abastecimento? Isso. Isso. Tá, As vilas não, produtivas ligado tá. aos A CIAs, Vila aquela Produtiva, questão. Isso. a Vila Produtiva, o problema hoje é das 14 temos 4, né? Ligadas e as 10 persistem o problema com a concessionária, entendeu? A gente tem pouquíssimos avanços aí relatados, sei lá, nos últimos 2 anos, pouquíssimos. Isso para a Enel, isso para a Neoenergia e para a Energisa, todas elas. As 4 que conseguimos ligar foi de Pernambuco, né, com a Neoenergia, que é a que a gente tem algum avanço, mas ainda muito tímido, assim, de modo que a gente tem até algumas questões contratuais para poder discutir com o nosso contratado, né? Que a gente fica sem, vamos dizer assim, sem horizonte temporal para poder fazer tratativas administrativas com eles. Essas que operam, Genivaldo, vocês fazem a medição e lançam lá no portal? Acho que eu vou falar, a gente faz medição sim, e a gente tem isso. No portal eu preciso checar, viu, Gustavo? Não posso estar no portal, eu preciso checar. Mas que a gente tem isso apurado, com certeza, nós temos, entendeu? Joia. E aí a gente tem medidor, inclusive a gente está até vendo já uma possibilidade de colocar para fazer remotamente, para a gente ver instantaneamente, tal como fazemos com as outras captações aqui, né? Enfim, no Eixo Leste, falando do Eixo Leste, a gente já faz com Monteiro, já faz com Pajeú, Mochotó, etc, entendeu? Então a gente tem sim isso. Agora, se está no portal, se você consegue ver essa informação no portal, precisa checar. E se não tiver, já está adiante que a gente vai providenciar que seja colocado, porque precisa, né? Como a gente não via medição, aí a gente tinha a impressão de que elas não estavam operando. É bom saber que tem operação já em andamento, né? Então, todas no Sim. PGA, Flávia, todas a gente previu conforme até a própria vazão que foi informada pelo Ministério, porque ele tem essa vazão já prevista no projeto, né? Então a gente previu todas no PGA. Agora, não botamos na mínima porque a gente não tinha a expectativa do início da operação. Não sabia que estava operando, nem tinha a expectativa do início da operação. Aí, de repente, essas 4 que estão em operação, nessa revisão que a gente pediu agora, se for o caso, a gente já inclui para prever a mínima dela que está em operação. É o caso de captação, negreiros e trucar para o Pernambuco, né? E o Eixo Leste que está operando é Lafayette, mas seria Paraíba. Ô, Genivaldo, deixa eu só te corrigir aí. Os trucados, eles não são VPRs, não, entendeu? Tá, Então desculpa. são só três, entendeu? Captação, Desculpa. VPR de captação. É porque os trucados, eles captam direto do rio, Genivaldo. Isso, Então eles são casa à parte, né? Perfeito. É VPR captação, Gustavo. Fica lá em Cabrobó. VPR Negreiros, perto de Salgueiro. E aí tem a VPR Lafayette, que é em Monteiro. Então, para Pernambuco são essas duas, negreiros e captação que estão operando. Negreiros, a gente viu até a notícia de que ia começar, acho que em novembro ou dezembro, a prefeitura fez uma publicação e tal, mas a gente ficou sem entender porque não tinha essa informação muito, muito segura. Então, é bom saber que realmente já estão em operação aí. É É porque, Negreiros, só para captação, Negreiros e esclarecer, qual é a outra?
É Captação Captação e Negreiros. Negreiros. Captação e Negreiros. E a outra é Lafayette, que é na Ah, Paraíba. tá. Então são duas que estão operando em São... Pernambuco. Isso, Captação e exatamente. Negreiros. Ok. É que Joia. isso, Então, ó, só é interessante esse seu comentário, que assim, nem a gente sabe, né? Porque captação, eles já poderiam estar operando. Agora eles não estão usando o sistema. E Negreiros está de forma tímida, né? Começando ali. Então, saber quando elas vão efetivamente captar não é tão trivial, porque isso depende da população. Eles que vão investir, eles que vão começar a produção. Então, essas duas estão aptas a captar. E a vazão máxima, né, a gente tem como passar para você. Agora, efetivamente, quanto que vai ser captado, essa dinâmica aí é muito dependente da população que vai financiar o plantio, enfim, vai arcar com os riscos de produção. eles estão capacitados para essa gestão, Davi, porque teve uma VPR que a gente visitou, que eu lembro, que eles até mostraram, ó, a gente recebeu aqui, o pessoal instalou o sistema de tratamento de água, mas a gente não tem dinheiro para pagar a energia, a gente não tem dinheiro para pagar o material de tratamento, a gente não sabe operar. Então, foi essa a crítica que eles fizeram, assim, a informação que eles passaram para a gente, sabe? Isso na captação de tratamento da água para uso, né, doméstico e na parte de irrigação estava pronta a estrutura, mas aí realmente tinha esse problema da energização. E aí, assim, eu tô me interessando por isso para ver se a gente consegue ajudar de alguma forma, porque a impressão que dá é que o pessoal lá meio que não tem força ou não tem recurso para ir atrás disso. Então, se o problema realmente tiver só dependendo da energização, de repente a gente tenta puxar isso para a gente e vai atrás, junta força aqui com o governo, né, e tenta batalhar por isso. Agora, precisa saber se realmente o pessoal, se ligar a energia lá, o pessoal vai conseguir operar, é só isso que falta mesmo. Porque na hora que conectar, que ligar a energia, a concessionária vai começar a cobrar, né? E aí, usando ou não, ela vai cobrar porque está conectada e tal. Aí, depois, mas isso aí, veja, eu estou levantando essa questão porque a gente foi demandado aqui dessas informações e estava sem saber responder. Se for o caso, Flávio, você achar que isso depende de uma reunião assim, específica para isso, a gente pode, para não ficar consumindo aí o tempo da reunião geral. Eu preciso lembrar só o seguinte: tanto as vilas produtivas quanto os CIAs precisam ter contratos também, né? E como essa água é de responsabilidade do Estado, então acho que vale a pena, se quiser, aí, Davi, para próximo mês, talvez vocês apresentarem quais que já estão operando, quais já têm condição, e aí nós podemos fazer uma específica, Gustavo, para poder ver isso, ver. Porque eu lembro que uma vez conversando com a Ilaneira, ela falou que estava ajustando, inclusive, para ver essa questão dos contratos, porque, por exemplo, a Lafayette, pelo que eu saiba, está mais organizada, eles têm uma associação, então lá está funcionando bem. Pode pegar até esse modelo e passar para vocês aí em Pernambuco. Lá na Paraíba tem, lá em Boa Vista também tem, Queiçara também tem captação, e todas essas que estão operando, elas estão no PGA. Eu lembro que ano passado fiz uma lista, pedi para o Gimo autorizou, passou para os estados, então as que estão em operação, elas estão no PGA. Eu acho que vale a pena, nós podemos fazer uma agenda da Viver quando tiver condição de apresentar, e a gente faz uma agenda específica sobre isso, com os estados que têm as vilas produtivas e os CIAs, para poder ajustar e fechar essas questões todas. Acho que vale a pena sim. E eu estou pedindo aqui para o Tiago, porque o Gustavo nos passa a lista dos pequenos usuários que ele autorizou. A PAC está aqui na ANA, disponível. E agora eu preciso que o Ministério nos passe quais estão instalados, tá? Para que a gente também tenha esse controle aqui, porque quando a equipe de fiscalização da ANA vai a campo, ela precisa saber que o usuário está no PJ, está autorizado ou não, tá bom? Flávio, eu vou sentar com o Gimo e também com o Thiago, né? E aí a gente propõe aí acho que é possível a gente marcar aí para ou semana que vem ou na outra semana, entendeu? Beleza, Gimo, tá, aí a João? gente passa para vocês uma data. E aí Tá envolve bom. a PAC, né? Isso, a PAC, a Paraíba também, o que tem lá,
Ceará tem também, o ano passado, o Ceará não está na reunião, mas eles têm bem ali em Jati, que não estava regularizado, então precisamos ajustar isso. O Viana tá, Geni, Flávio. oi? O Viana tá aqui na reunião. Aí ele não estava, ele tinha saído. O nome Aí tá, o nome é, tá aqui. eu falei, ele não me Aqui. respondeu, tá? Mas aí a gente vê com eles também, né? Olha aí a Geni, citação, oi, você confirmando a minha entrou presença muito, aqui você está nesse. quietinho? Que isso? Porque eu estou acompanhando assim muito de longe, mas eu queria ver, eu acho que é tão importante esses registros dos contratos, mas não dispensa as outorgas. Isso tem que ficar claro, essa água precisa ser autorizada. O uso é Diana, importante. mas quem autoriza é o Estado, então esse contrato é Sim, é isso que eu estou autorização. falando. Isso, entendeu? Porque vai ter que outorgar quem for cobrar. E isso é fundamental. Tem que estar no PGA e, por exemplo, a APAC já avançou bem, ela já está fazendo os contratos que é a autorização do uso para esses pequenos usuários. A APAC já tem mais de 100 pequenos usuários autorizados, entendeu? Esse que você cita lá do Cariri, eu vou ver aqui com o pessoal da cobrança, da outorga, para ver se isso está sistematizado lá na secretaria aqui na Congel. Já, beleza. Geni, você está com o microfone desligado, Gemini. Pronto, tá ouvindo? Sim, senhora. Pronto. É só uma dúvida. Essa proposta aí de fazer essa reunião específica para esse ponto, que é muito importante, das VPRs e dos usuários, independente dos contratos, vai ser para todos os estados participarem, mesmo que a gente ainda não tenha a ligação, né? Porque eu fiquei curiosa de saber como é que isso vai funcionar, porque a gente vai ter as mesmas coisas, a gente já tem que ir aprendendo, né? Isso, não, chama todo mundo. Deixa Tá certo. o Davi se organizar lá, o MDS se organizar, e a gente faz uma específica para isso. Ok. Antes ótimo. da próxima nossa, porque aí já Tá vai bom, avançando obrigada. nisso aí, tá bom? Tá Com certo. certeza, todos vão ser chamados. Ok. Mais algum questionamento, mais alguma dúvida, pessoal? Então, agora acho que vale a pena, Viana, você vê aí, o Estado do Ceará não pediu a água do PGA, então ontem foi fechado portos, tá? Alerta aí o seu pessoal, se quiser essa água, tem que mandar, tem um procedimento que foi definido pelo CGPISP, que inclusive os 4 estados faz parte do CGPISP, e aí vocês precisam seguir essa rotina para poder receber essa água do PGA. O Procópio levantou a mão. Procópio, bom dia, feliz ano novo. Você está com o microfone fechado, Procópio. Aí. Mas ainda não estamos te ouvindo, não. A gente não está te ouvindo, não. Não mostra seu microfone desligado. Procópio, eu falta o som. Ainda não. Mas o menino está lá, tentando, eu acho que ajeitar o som para ele falar. Entrou agora? Está dando sinal e volta saindo. Para ver se tiver outra pessoa para falar, porque eu acho que eles estão ajeitando lá. Eu já falei com a menina aqui, a chefe de gabinete, elas estão vendo lá. Não tem. Era só ele que tinha levantado a mão. Vamos esperar.
Pois é, vamos esperar um pouquinho. Ele conseguiu, às vezes, entrar pelo celular. Eu vou dizer lá, menina, para ele entrar pelo celular, que talvez seja mais fácil. Mas ele não tem o site do LinkedIn. Não, mas ele não recebeu o e-mail que a gente mandou? Deixa eu ver aqui com a Ana. Flávia, só para lhe atualizar, você falou de 100 usuários contratados, nós passamos de 280, tá? Então, você precisa me Só no canal. atualizar. Você Estou precisa me fazendo aqui atualizar um, essa lista. Tô fazendo um e-mail aqui, é porque com o Ministério, o pessoal de campo já está tendo essa troca de arquivos, sabe? A nossa equipe de campo, já com o pessoal de campo, estão se comunicando o tempo todo, porque o pessoal de campo vai lá em quem está contratado e instala uma plaquinha, né? Mas aí eu achei que vocês pudessem estar envolvidos nisso, mas pelo visto você ainda não está. Então eu vou mandar a planilhinha da gente aqui. Eu São falei mais. 340 contratos, dos quais 280 são de canal. Ah, eu Gente, tinha, agora- era 160, eu falei mais de 100, mas Acho eram que foi a última que eu 160 a mandei, última né? lista que você me mandou. Nós temos já 850 usuários cadastrados aqui, chegando Nossa mais. Senhora. Essa turma de Muquem agora, né? Os 50 que gritaram quando a gente fechou, não estavam cadastrados, agora a gente já está, tem que fazer o cadastro. Isso. Vamos Mas precisar, aí eles estão eu preciso fazendo. dar a lista dos que estão pegando Ok, água Flávia. dos pequenos usuários. Oi, Perfeito. pode. Tá, obrigado, Gustavo. Bom dia, Procópio. Agora nós estamos te ouvindo. Que foi uma boa operação aqui de técnica para chegar aqui a vocês. Ah, tá. Bom, gratidão aí estar com vocês, né, com os cearenses, potiguares, né, o povo do Brasil inteiro aqui nessa pauta, os pernambucanas. Veja, eu estava só dando uma olhada nesse dado aí, da divisa do Rio Grande do Norte, de agosto até dezembro. Como todos vocês sabem, né, do pacto que nós fizemos com o governo federal, o governo do estado, com a ANA e todos os parceiros do Ministério, nós negociamos uma cota d'água de 300 milhões de metros cúbicos de água a ser compensada em 3 anos, que essa foi a ideia da negociação. Esse ano nós conseguimos, em 2025, 79 milhões aí. Nós fizemos um cálculo aqui rápido, né? Ficamos assim, teríamos um saldo aí de 13 milhões e 200 mil metros cúbicos de água, né, que não passou na divisa do Rio Grande do Norte, né, para chegar no Rio Grande do Norte, né, de agosto a dezembro, né? E, evidentemente, conforme já foi dito aí por Tiago, todo mundo, e Flávia, nós fizemos uma solicitação, né, e desde 1º de janeiro, que nós estamos recebendo água na divisa. Só fiquei com a dúvida aí, você apareceu um valor aí de 5,25 metros cúbicos por segundo. Eu não estou entendendo se isso é algo que está passando na divisa ou se é algo que está sendo liberado lá no reservatório, né, do reservatório da Paraíba, lá de São Gonçalo. E nós estamos acompanhando isso aí, na verdade, não seria esse volume, entendeu? Tiago, você pode esclarecer, fazer um favor? Ou pôr a apresentação de novo para ver que dado é Na esse? apresentação de Tiago, ele apresentou de 1 até agora, dia 5, Tiago. Até o dia 5 ou 6. Deu aí 5,20. Você fez a apresentação de janeiro? Não, é só dezembro, né? Não, estou falando de janeiro, que ele colocou aí, de 1 até 6 de janeiro. O volume volume que já passou na divisa ou é volume que está sendo liberado na barragem de São Gonçalo? O Procópio, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Só para esclarecer, você falou quanto? 5,5 foi? Você falou? Foi 5,25, se eu não estou enganado, aí quando você Deixa eu olhar no aqui. final, lá embaixo. Deixa eu ver onde é isso aí, só um momentinho, deixa eu dizer onde é isso. Pronto, foi nessa tabela de autonomia dos pontos de entrega. Aí, Rio Grande do Norte, divisa para o Rio Grande do Norte, início 1º de 1.
Autonomia 6 dias. Aí, entre parênteses, 5,85 metros cúbicos d'água por segundo. Ah, não. Isso é uma previsão, tá? É uma previsão qual seria a autonomia se a gente parasse esse bombeamento. Se parasse o bombeamento agora. É só uma estimativa. Ah, tá. Porque no PGA está aprovado, na verdade, nós temos uma negociação com o Ceará, teremos 3 metros cúbicos por segundo na divisa do Rio Grande do Norte, chega a 93 Isso. milhões de metros cúbicos no final de dezembro, de janeiro a Isso. dezembro. Inclusive, o Tiago, o Bruno o Cravo, na última reunião que tivemos no CGPIS, ele apresentava isso com uma tranquilidade, porque nós temos uma distribuição, né, do ano inteiro, desconcentrada. Esse ano foi de agosto a dezembro, portanto, teve que passar uma quantidade bem maior na divisa para poder atingir a meta, que não foi atingida, que era 93 milhões, né? Nós ficamos em 79, né? Depois nós Isso. vamos discutir o que fazer com essa sobra de água que nós tivemos aí, como é que a gente vai discutir para frente. Não. Esse slide, né, é a autonomia, né, dos pontos. Ah, Então, considerando, se a gente fechasse, a gente teria autonomia de 6 dias, fornecendo 5,85, que foi o último fornecimento do ano de 2025. Agora a gente já está adequando, acho que até ontem o Gil passou um e-mail, né, Gil? A gente fazendo toda a adequação aí para chegar os 3 lá na divisa. Tá? Você sabe quanto está passando na divisa hoje? Estava passando até ontem, mais ou menos isso, de 5 a 6. Mas a partir de hoje a gente vai fazer uma divisa, porque tem todo acionamento do Denox, porque eles têm que ajustar tanto a válvula de Avidos como de São Gonçalo. Mas já foi solicitado para fazer esse ajuste para chegar aos 3 na divisa. Hoje está passando, estava passando mais que 3, tá? Pela nossa contabilidade. Porque, na verdade, isso é o ano inteiro. Vai ser de janeiro a dezembro. Nós já fizemos uma solicitação na PGA, tudo tranquilo. Quero agradecer, inclusive, aí a Gimo pela contribuição, as orientações, né, Gimo? De última hora, na correria aí grande, né? O Roberto, o Bruno Moreira, né? Porque esse Roberto Bruno Moreira é um nome estranho. Não conheço esse cara, Bruno Moreira, mas é lá do Ceará. Então, assim, ficou isso. Então, nós estamos bem acordados. Vamos ter que voltar a discutir um pouco a história de 2025 com essa meta não alcançada, e ficamos aí 13 milhões de metros cúbicos a menos que tem sido repassado em 2025. Mas tudo tranquilo. Isso vamos conversando e chegando aos ajustes. A última pergunta é o seguinte: sobre a bomba, né, o bombeamento do eixo norte, né? Estava apenas com a bomba e o Bruno Cravo tinha comentado que você estava em processo de revitalização, de manutenção, e que até junho, no máximo, essa bomba estaria funcionando. Como é que está essa situação? Vamos lá, Procópio. A bomba em si, ela está apta, tá? Ela está apta, mas a gente tem algumas outras estruturas que tem uma restrição de cota. A partir do momento quando eu entro com 2 bombas simultâneas, o nível de canal de barragem, ele sobe. Então, agora a gente está iniciando um contrato de uma recuperação do Dique Negreiros, tá? Que é logo a jusante da EBI3, tá? Onde passa muita água de percolação. Então, a gente tem uma restrição operacional de cota. Então, a gente não consegue operar com 2 bombas simultâneas por isso, por uma questão de cota. Em termos de bomba, ela está operacional, tanto a bomba 1 como a bomba 2 da EBI3. Então, assim, a nível de PGA de entrega, a gente só tem firme uma bomba por um conjunto de restrições a nível de cota operacional. A gente vai fazer essa intervenção. Iniciou, o contrato foi assinado agora no final de ano de 2025, o OS deve ser dado agora em janeiro ainda, tá? E as obras vão iniciar, né? Vai ser feita uma ensecadeira, toda a recuperação que requer uma limitação de cota. Essa que está funcionando está liberando 12,5, como é que está liberando quanto ela? É 12. Ela dá a vazão nominal dela na faixa de 12,5. Ela varia entre 12 e 12,5. Vazão é 12,25, exato. Mas ela varia. Agora plenamente funcionando, independente das secadeiras que vão fazer e da manutenção do sistema? Toda a metodologia, né, da intervenção, ela foi prevista para a gente estar operando pelo menos com uma bomba. Ok. Obrigado, Tiago. Pode falar, doutor Leandro. Vou abrir aqui a fonte.
Eu queria ver com o Tiago se essas restrições operacionais negreiros para o funcionamento da segunda bomba, além seria por conta das perdas, ou se tem algumas outras restrições que se chamam de cota. O que é que inclui aí essas restrições? Vamos lá. Em Negreiros é o seguinte, né? Quando eu aumento a cota, eu aumento a carga hidráulica no barramento, né? E aí aumenta a percolação. Primeiramente, hoje é a Isso é o situação. básico, a percolação Isso, é uma coisa que isso. não tem nenhum encaminhamento de solução definitiva ainda não, né? Não, tem sim. Então a gente promoveu um contrato, já está assinado o contrato, a ordem de serviço vai ser dada agora em janeiro, né? E a gente vai construir essa ensecadeira, fazer injeções no barramento, né? Tem toda a metodologia para fazer, contratou uma empresa especializada, isso foi contratou um consultor externo para propor a solução. Então, para a gente fazer todo esse serviço, a gente não tem como aumentar esse nível, tá? Uma questão de segurança, certo? E Perfeito. quando eu opero com duas bombas, esse nível aumenta. Então, é por isso que eu falo que a gente tem uma gestão de cota, né, para operar com duas bombas. Mas não tem outra restrição, não. É essa principal Não, tem antiga. negreiros e temos algumas situações pontuais de canal. Como eu falo de canal, é o seguinte: quando a gente chega a certo ponto na altura do canal, a gente tem algumas surgências. Então, tem trechos de canais aí que a gente vai precisar Aham. fazer uma substituição de manta. São mantas que foram instaladas com mantas de PVC, que ela, com o decorrer de tempo, ela se apresentou um comportamento inadequado. Parece uma bolacha creme cracker. Ela ressecou e quebra com facilidade. Então, a gente vai ter alguns trechos que a gente vai ter que substituir a PVC por PAD. Alguns trechos já foram substituídos e outros, ali, após a IBI3, no canal 1223, ali a gente vai precisar fazer intervenções no 1223 e no CN10 para a gente aumentar cotas, tá? Tiago, só mais uma, se permitir, Flávio, só mais uma dúvida Ok. com o Tiago. Claro, Tiago, fica à nós vontade. estamos aqui no Rio Grande do Norte vivendo a pior situação histórica de nossos reservatórios. A região Seridó, que é por onde está entrando essas águas do Pisto agora, ele só tem 13% de acumulação de água em relação a toda a capacidade de acúmulo. E veja, se não houver uma corda chuvosa que haja recarga desse reservatório, a única água que nós teremos no Seridó será água no Rio Piranha. Nós já estamos fazendo uma série de avaliações da quantidade de carro-pipas que vão se deslocar para esse trecho, para esse eixo, né? Além dos rebanhos bovinos que estão se mexendo já, e muita gente já indo para a calha do Rio Piranhas, que envolve ali desde a divisa São Bento até a Armando Ribeiro, né? E todo o Vale do Açu. Então, a tendência vai ser de um aumento muito significativo de uso de água. Nesse momento, agora, nós estamos abastecendo 5 cidades com água do Pisto. A partir de março, agora, vamos ter mais 5. Uma primeira fase da doutora Seridó, eixo norte, sendo em funcionamento. E a preocupação só cresce, né? As informações climatológicas que estão sendo repassadas, né, dão conta de que teremos um inverno muito parecido com 2025, ou seja, recarga de reservatório duvidosas, né? Então, é um quadro bastante preocupante. E aí nós estamos nos perguntando se houver necessidade de uma revisão de PGA diante das condições climáticas que não sejam favoráveis na Paraíba e Rio Grande do Norte, né? Certamente a água liberada não é suficiente. E aí, assim, essa adequação da nova bomba, vocês, pelo contrato de vocês, ela estaria pronta para funcionar até junho, por exemplo? Não, você fala duplicação, veja só. O Ministério vem tomando providências para dar sustentabilidade, né? Tanto o aumento de demanda existente, como é o caso de Piranhas, como também atender os novos ramais. O ramal do Apodi, que vai atender o Rio Grande do Norte, como também o ramal do Salgado. Então, quais são as providências que o Ministério vem tomando? Acabei de falar uma que era o reparo que tem uma restrição de cota do Dique Negreiros. Então, já tem um contrato firmado, celebrado, que vai iniciar as obras no início desse ano, tá? Qual é a outra situação? A duplicação do bombeamento. A gente vai sair de 2 bombas para 4, para poder justamente dar sustentabilidade para isso. Porém,
essas bombas elas não são de prateleira, nem transformador, nem nada. A gente tem que readaptar todo o sistema. Conduto, bomba, motor e toda a subestação. Então, levam foi um RDC integrado, tá? Onde a gente só tinha apenas anteprojeto. Então, todo o projeto tá sendo desenvolvido pela contratante, então está em fase de aprovação, de revisão, tanto pela avaliação pelo Ministério, como da engenharia construtiva contratada pelo Ministério para essa avaliação. Depois vai liberar para a fabricação propriamente dita desses componentes para instalação, né? A conclusão do contrato é só 2028, tá? Conclusão do contrato, né? Que é o prazo contratual. Então, para a gente estar com 4 bombas operacionais. E todas essas pendências, como eu acabei de falar, que é de Negreiros, daqui para lá vão estacionadas, que o Ministério já vem tomando providência, né? A gente já vem, só para atualizar, a gente tem uma outra pendência, que era aquela questão de que deu o desgaste prematuro nas 2 bombas da IBI-3 do rolamento, né? A gente vem fazendo. Então, os contratos das lajes da IBI-2 e da IBI-3, como uma solução de travamento da IBI, também foram celebrados, né? Vão ter ordem de serviço agora em janeiro. Em relação ao eixo leste, também a questão da Galeria Monteiro, o contrato também foi celebrado. Então, as pendências que poderiam impedir a operação, a gente já está tomando. Agora, eu alerto que 2025 vai ser um ano difícil. Por quê? Por que difícil? Além de todo o cenário que o doutor Procópio aí explanou, né, a gente vai estar com obras no Dique Negreiros, obras dentro da EB na laje, obras da duplicação. Pode ser que uma hora ou outra a gente tenha alguma interrupção, tá? Então, assim, a gente vai ter que ter uma consciência grande dos 3 estados aí, que são dos 4 estados, na realidade, que são beneficiados pelo Eixo Norte, para a gente minimizar esses custos, esses consumos, mais racionalizar, na realidade, né? Os consumos. Mas todas as providências estão sendo tomadas para a gente dar sustentabilidade ao projeto. Pois é, Flávia. Acho que Tiago traz informações que são boas, né, mas também preocupantes ao mesmo tempo. Esse ano é um ano complexo, é um ano que envolve também um conjunto de disputas, né, inclusive eleitorais, e qualquer fracasso, né, de atendimento de água do São Francisco nesse ano terá muito desgaste, né, no conjunto, né, da sociedade, no conjunto do governo, nas nossas relações. Será um ano muito complicado. Então, a nossa única esperança, assim, muito de fato, é que tenha chuva. É que esse reservatório tenha umas boas recargas, né? Inclusive, né, na Paraíba e no Seridó e no Rio Grande do Norte. E, né, no caso do Alto Oeste, do Alto Oeste também é uma situação gravíssima, né? E Água do Picho chegando lá também, evidentemente, que seria uma outra saída. E, por último, a história do portal. Como é que anda a história do nosso portal na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba? Você está na rota das obras, enfim. Assim, eu vou pedir para o Gimo, se o Gimo puder atualizar, se ele tem alguma informação nova, né? O Gimo está aí? Ou precisou sair? Não, tô Tá aí? aqui. Tá aí? Eu não participei, mas o CGP teve reunião em dezembro e foi ajustado que será feito na divisa o medidor de vazão. Então vai ser feita, provavelmente será feita a licitação dos outros 2 pontos, né? Mas aí requer uma questão de licenciamento também. E, e, a, e os projetos ali vão ser alterados para a divisa. Mas estão no radar para serem executados. Ok, Flávio. Tá. Gente, mais alguma dúvida, alguma questão que vocês têm? Flávio, só Oi. para fechar esse assunto aí das bombas e das restrições, é importante, Tiago, que a gente pudesse, no planejamento, que a gente está num período complexo aí na parte de previsão, a FUNSEM e os órgãos federais que são responsáveis por isso, tanto no Brasil e fora, tem algumas coisas diferentes. Você tem um nível de previsibilidade baixo. Então, deve ser assim, formalizado a partir agora do final do mês,
parte principal da estação de chuva aqui no semiárido do Norte e Nordeste. Contudo, esse planejamento de médio prazo é importante, dessa colocação, pelo menos das duas bombas, né? Podendo passar tanto no reservatório quanto nos canais. Esse é um ponto de alerta que eu diria que é importante, né? A nível de atender aí, conforme seja até um aumento da demanda prevista no PGA. Era essas preocupações que eu queria registrar aí, Thiago, para ver o que a gente pode fazer para acelerar ao máximo essa questão aí, sobretudo do Negreiros, que é uma questão recorrente, né? Importante. Ok, obrigado aí pelas atenções. É bom ver a Vivi, faz tempo que eu não via. Flavinha, o Bruno, que desapareceu, vai perder a cidadania. Pô, não veio no Ceará. Não, para passagem está muito caro, Viana. Rapaz, o Bruno tá vindo mais ao Rio Grande do Norte agora, ao Rio do Alto de Queixo, tirado de sol. Ele é apaixonado. Não cause ciúme não, Procopio, que aí você me complica. Se é alguma mineira que está segurando ele por aí, boiando. Valeu, Não. brincadeira, gente. Eu queria desejar um bom ano para todos vocês. Obrigado aí pelas colocações, Thiago. Vamos em frente. De operação, para a operação do PIS. Então, assim, para o ano todo. Inclusive, eu acho que eu estou... eu estou com a câmera fechada. Vocês estão me ouvindo? Agora Então, a diretriz do PGA, eu fechei porque está travando aqui por causa da internet, está ruim. A diretriz do PGA já tem algumas previsões de paralisação, inclusive para recuperação do dique Negreiros, essas questões todas, tá? Aí já tem umas datas lá, mas que são previsões, que é como o Tiago diz, às vezes eles não conseguem fazer na data prevista, em função de dificuldade de contratação, ou até para rever planejamento de operação. Ano passado, por exemplo, ia ter uma parada grande no Eixo Leste, não teve, em função do pedido de Pernambuco, por causa do ramal do Agreste. Mas eu acredito que com a recuperação do dique Negreiros, podendo operar as duas bombas, vai melhorar bastante, né, Tiago? Vai dar um fôlego grande, independente de ter as outras bombas implantadas, o eixo norte vai ter um fôlego bem grande. Quando puder começar a operar já com as duas bombas, já vai ajudar bem, né? Pessoal, vamos deixar registrado, então, a nossa próxima reunião para dia 5 de fevereiro, tá? Que é a primeira quinta-feira. Nós já mandamos aqui pela superintendência, a gente manda um e-mail para ficar na agenda de todo mundo com a data da primeira quinta-feira, então vocês já receberam esse e-mail, tá? Com o link da reunião, 5 de fevereiro. E aí eu vou pedir, reiterar com o Davi, para na próxima apresentação, ou do Gimo, ou do Tiago, vocês colocarem quais os CIAs e as vilas produtivas estão operacionais e quais estão prontas e aptas a serem operadas. Ajuda os estados e, nesse meio tempo, a gente faz uma reunião com os estados sobre esses procedimentos para autorização das vilas, tá bom? Mais alguma questão? Se não, foi ótimo ver todo mundo e bom janeiro para todos nós. Um abraço, gente. Obrigada. Mantenha a participação, viu, Viana? Tá. Tem uma raiz Pra muito vocês forte também. aí na outorga mais trabalhosa que a gente teve aí em 2005.